Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da geometria, abordando o assunto simetria. Nós reconhecemos figuras geométricas nas faces dos revestimentos que observamos no dia a dia. Você pode reparar que o revestimento de alguma calçada e composições feitas com azulejos formam desenhos que se repetem. Esses são exemplos de mosaicos. Então temos o exemplo do mosaico de textura cinza e preto, o mosaico do calçadão da praia de Copacabana e um mosaico vitoriano. A produção de mosaicos em que um padrão, que é também chamado motivo, se repete, envolve diversos conceitos matemáticos ligados a figuras geométricas e simetrias. Agora vamos ter uma ideia do que é simetria. Você pode verificar se uma figura plana apresenta simetria traçando uma reta que divide a figura em duas partes, de modo que dobrando essa figura nessa linha, as duas partes se sobrepõem e coincidem. Se essa linha reta existir, a figura apresenta simetria, e a linha é um eixo de simetria da figura. A simetria tem presença marcante na natureza, e o ser humano procura reproduzi-la nos objetos e nas construções arquitetônicas que faz. Veja um exemplo. A imagem de uma borboleta nos dá a ideia de simetria. Observe que a reta vertical é um eixo de simetria, enquanto a reta horizontal não é. Observe que uma figura não apresenta necessariamente um único eixo de simetria. Veja que, por exemplo, o pentágono regular possui 5 desses eixos. Então agora vamos ver os tipos de simetria. Vimos que uma figura plana pode apresentar simetria. No entanto, essa ideia não fica restrita apenas a uma figura. Duas figuras podem ser simétricas uma à outra. Vamos então estudar os 3 principais tipos de simetria, que são reflexão, translação e rotação. Primeiramente, vamos ver a simetria de reflexão, ou axial. Então, quando duas imagens são reflexo uma da outra, e esse reflexo se dá em relação a uma linha, dizemos que há simetria de reflexão, e a linha é seu eixo de reflexão, ou ainda que as figuras são simétricas. Observe esses exemplos de simetria de reflexão. Você vê aí as figuras sendo simétricas e você vê a linha vermelha, que é o eixo de reflexão. Note que as figuras são iguais, só que estão colocadas em posições refletidas. Agora vamos ver a simetria de translação. Vamos retomar a figura 1 e observá-la com a figura 3, ambas desenhadas na malha quadriculada. Então você tem aí a figura 1, lilás, e a figura 3, verde. O ponto A na figura 1 tem na figura 3 o ponto A' como seu correspondente. Além disso, o ponto A está a 5 lados de quadradinho do ponto A'. Agora vamos ver a simetria de rotação. Observe a figura. A figura B é simétrica à figura A, por simetria de rotação, com ângulo de rotação de 180 graus no sentido anti-horário e centro de rotação no ponto F. Note que as duas imagens obtidas podem ser sobrepostas de maneiras que elas coincidam, embora não tenhamos simetria de reflexão nem simetria de translação. Nesse caso, dizemos que as duas figuras são simétricas e que há entre elas uma simetria de rotação. O ponto F, ao redor do qual a figura gira, é chamado de centro de rotação, e o giro dado nos dá a ideia do ângulo de rotação, que é 180 graus. Então, com essas informações sobre simetria, nós podemos fazer as nossas atividades. Espero a devolução de vocês. Por hoje é só. Até a próxima.